Iniciamos agora mais uma edição do GeoNews. Hoje iremos tratar sobre um assunto que está circulando muito nas mídias: a guerra na Ucrânia. Por volta das 5 horas da manhã do dia 24 de fevereiro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que havia ordenado que as tropas do exército russo invadissem o território ucraniano. A partir daquele momento, a Ucrânia foi invadida por mar, ar e terra pelos militares russos fortemente armados com tanques, fuzis e aviões de alta tecnologia. Em pouco tempo, se espalharam por todo o país e não demorou até que cerca de 10 regiões ucranianas estivessem invadidas pelos russos. Milhares de ucranianos acordaram no susto ao som de bombas e mísseis. E para contar um pouco mais sobre essa situação, contamos com uma pesquisadora muito influente na área da geopolítica. Boa noite, doutora Caroline. Boa noite, Andressa. É um prazer ter sido convidada para participar do GeoNews. Poderia nos contar um pouco mais sobre esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia e quais são as suas causas? Bem, primeiramente precisamos entender os objetivos da Rússia nessa guerra, que são garantir que a Ucrânia não entre na OTAN, para que assim a sua zona de influência não seja ameaçada, desnazificar e desmilitarizar o leste europeu, além de acusar Zelensky de ser nazista e perseguir ucranianos de origem étnica russa. A Rússia sabia que invadir outro país é uma medida extrema que traria diversas consequências, como as sanções econômicas que tentam expulsar ela do comércio mundial. Precisamos entender que se a Ucrânia entrasse na OTAN, a Rússia estaria com sua existência ameaçada, uma vez que a Ucrânia seria o palco de posicionamento de mísseis estadunidenses, com prováveis operações militares. Logo, no ponto de vista dos russos, a invasão seria mera neutralidade, uma vez que a política externa da Rússia sempre foi muito clara e é resumida em: não siga uma política que permita todos os imperialistas se unirem contra vós. Precisamos também ambientar essa questão. Em 2014, o presidente ucraniano foi deposto e o país afirma que quer fazer parte da OTAN. Em 2018, os Estados Unidos mudaram a sua doutrina militar, já que após o atentado de 11 de setembro de 2001, eles adotaram uma medida de defesa contra o terrorismo. Mas, a partir de 2018, eles deveriam estar preparados para uma guerra com a Rússia ou com a China, que são as atuais potências que têm capacidade de competir com os Estados Unidos. Até mesmo temos uma prova disso, que é a revogação de acordos de impedimento de mísseis de alto alcance. Em 2021, a Rússia se posicionou e disse que não deixaria sua zona de influência ser ameaçada, o que os Estados Unidos entenderam como se não fosse nada, teimosos em não negociar, enquanto isso, mandavam armamento para a Ucrânia. A OTAN tem uma política de expansionismo infinita em direção à Rússia, e é explicada pelo fato de que nenhum outro país da Europa tem realmente poderes sobre o bloco. Eles não querem tensões com os russos, uma vez que eles dependem deles nas fontes energéticas, petróleo e gás natural. Os Estados Unidos não querem uma Europa independente. Eles estão, sim, preocupados com a hegemonia conquistada após a Guerra Fria, na qual o mundo foi inserido numa unipolarização que teve os Estados Unidos como único protagonista. Hoje, eles possuem poder para influenciar todo o mundo, e fizeram isso para influenciar o mundo contra a Rússia. Obviamente, a invasão russa foi um erro tático do país,
Porém, a ação foi de acordo com a intenção estadunidense de manter o poder sobre a Europa. Tanto é que a Ucrânia muito provavelmente fará sim parte da OTAN no final das contas. Temos que ressaltar esses pontos, pois a Rússia e o Putin, seu presidente, não são os únicos culpados pela guerra. Sim, são muito responsáveis, mas não os únicos. O único caminho para essa questão é a negociação, já que essa guerra é entre os poderosos. Ela gera despesa, dominação e desgaste dos dois lados. Óbvio que guerras foram e são importantes para o desenvolvimento da humanidade. Um exemplo disso é que se hoje nós temos internet, vacinas e caro, é porque houveram guerras gigantescas. E seria infantil considerar guerras como totalmente desnecessárias e proibidas. Tanto é que guerras são permitidas, desde que dentro do que foi estabelecido. Mas essa guerra é claramente manipulada por quem quer garantir a hegemonia do mundo, no caso, os Estados Unidos, ou da região que possui influência, no caso, a Rússia. E o mais importante é que ela não segue as regras. Ela ataca civis ucranianos com fortes armamentos, desrespeitando os direitos humanos. João, muito obrigada pela excelente explicação. E como sabemos, a OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar internacional fundada em 1949, com o objetivo de lutar contra o avanço socialista. Mas poderia nos dizer qual é a sua importância hoje? A OTAN é um organismo expansionista que busca garantir os interesses econômicos das nações-membros ao redor do mundo, o que leva a uma grande influência econômica, militar e política em decisões de diversos órgãos, como a ONU e a União Europeia. Ela é um dos principais blocos de poder do globo, se opondo a países não alinhados, como o Irã e a Coreia do Norte, e potências mundiais, como a Rússia e a China. E por isso está justamente na raiz da guerra que vemos hoje, tentando expandir a sua hegemonia e os seus interesses para o leste europeu, entrando na zona de influência russa e é entendida por muitos como um instrumento de política externa dos Estados Unidos. É claro que acordos de paz estão sendo conversados e, para acabar com esses conflitos, a Rússia exige da Ucrânia que ela cesse a ação militar, mude sua constituição para resguardar neutralidade, ou seja, ficando fora da OTAN, reconheça o território da Crimeia como um território russo, reconheça as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk como territórios independentes, além de estabelecer o processo de desarmamento para garantir que não seja uma ameaça à Rússia, uma proteção à língua russa na Ucrânia e também promover a desnazificação. É claro que a Ucrânia também possui as suas exigências, dentre elas, incluir a renúncia de Kiev na intenção de entrar na OTAN e o compromisso ucraniano de neutralidade permanente, sendo um país sem armas nucleares de destruição em massa e tropas estrangeiras. Porém, a Ucrânia exige garantias internacionais de segurança e que a Rússia não se oponha à sua entrada na União Europeia. E quanto às consequências desse conflito, poderia nos dizer quais são? Então, sobre as consequências dessa guerra, temos que o ponto mais importante é a crise energética, já que com os cortes de abastecimento constantes em relação às fontes energéticas para a Europa pela Rússia, com os dutos passando pela região da Ucrânia, o continente europeu pode passar por uma crise na questão de petróleo, gás natural e energia. A Europa passará pelo inverno nos próximos meses, já que agora eles estão no outono e em dezembro começa o inverno. E é de se esperar que a demanda por esses serviços cresçam exponencialmente, o que pode levar a um quadro de racionamento enquanto durar o conflito.
Uma consequência desse corte de abastecimento foi a reativação de usinas de energia à base de carvão mineral e usinas termoelétricas, ação que contraria a militante política europeia de preocupação contra a proteção ambiental e aumenta o custo de vida para os habitantes. Porém, eles não têm outra escolha. Além disso, a Rússia impede a passagem de navios cargueiros ucranianos transportadores de grãos, fato que leva a uma preocupação com a possibilidade de faltar alimentos, ou seja, insegurança alimentar. A Rússia também exporta muito fertilizante agrícola para o Brasil, e com sua atenção para a guerra, acabou por não investir nessa produção, o que leva a uma escassez desses produtos, aumentando o preço do fertilizante, o preço do produto e os seus derivados e, por fim, o que mais impacta o consumidor, o preço da carne. O aumento da gasolina também foi causado de forma geral, em todo o mundo, que é derivado do petróleo, recurso natural abundante da Rússia, e a guerra afetou toda a base de preços do mundo, que é organizada pela OPEP. Mesmo que recentemente o preço baixou pela diminuição de impostos federais e estaduais aqui no Brasil, ainda tem-se a alta dos preços dos produtos transportados pelas vias rodoviárias. A situação dos refugiados ucranianos por conta dos ataques russos a civis também são um problema social muito grave, já que a maioria está indo para a Polônia, que não tem estrutura o suficiente para abrigá-los. Falando agora sobre o cenário geopolítico. Ocorreram muitas mudanças e uma dessas é que atualmente os países eles não estão mais bipolarizados como estavam na Guerra Fria, e sim usando as questões da guerra para obterem algum proveito segundo seus próprios interesses. Por exemplo, a China foi em muitos momentos ambígua em relação aos acontecimentos da guerra. A OTAN também mudou a sua tática. Se antes eles agiam sobre forças menores que ficavam localizadas em áreas de risco, podendo ser usadas em algum caso de ataque, agora eles estão numa política de fortalecimento de posições defensivas. Ok, muito obrigada pela sua explicação. Acredito que tenha agregado muito. Então é isso, ficamos por aqui. Muito obrigada, boa noite. E conforme novas informações forem surgindo, repassaremos para vocês. Boa noite. Boa noite.